1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 11 a 13. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade e isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque estamos firmes nesse trabalho, com o propósito de expandir o reino de Deus. Abençoe os ouvintes, especialmente aqueles que têm seguido, que cresçam na fé, na santificação, mas também todos os ouvintes. Pelo poder do Espírito, experimentem a glória e o poder do Evangelho. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito embora o tradutor da Bíblia Revista e Atualizada intitulou esse nosso texto A Oração de Paulo pelos Tessalonicenses, na realidade não é precisamente uma oração que nós temos aqui. A típica oração seria: Senhor, dirige o nosso caminho até os Tessalonicenses, mas temos aqui uma oração de desejo sincero dirigida aos Tessalonicenses. No contexto literário dos versículos 6 a 10, que anteriormente pudemos expor pela graça de Deus, vimos que o evangelista Timóteo regressou de Tessalônica, trazendo a Paulo boas notícias sobre a fé e o amor da igreja. Paulo ficou tão entusiasmado que comparou as boas notícias provenientes da igreja de Tessalônica com o próprio evangelho, usando a mesma palavra que se usa para evangelho e as boas notícias que recebeu de Tessalônica. Quão notícias alvissareiras que foram capazes de edificar e animar o apóstolo Paulo. E agora, nada mais justo expressar uma oração de desejo honesto endereçada aos Tessalonicenses. Vamos então considerar essa oração desejo, perguntando em primeiro lugar a quem essa oração desejo é endereçada. Ele une o Pai e o Filho. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós. Essa expressão dirijam-nos o caminho até vós não é uma boa tradução, porque no original grego está no singular. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus nosso Senhor, dê êxito, dirija a nossa viagem até vós, queira dirigir nosso caminho para vós. Mas a linguagem de Paulo é teológica, e ele sabia que existe na unidade desse Deus único, vivo e verdadeiro, infinito em seu ser e perfeição, três pessoas de uma mesma substância, iguais em poder e glória e eternidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não procede de ninguém e não é gerado de ninguém. O Filho é eternamente gerado do Pai, mas não procede de ninguém. E o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e procedente do Filho. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta e resposta número 9, diz: quantas pessoas há na divindade? A resposta: há três pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas são um só Deus verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais. E quando Paulo conclui nesse versículo, dirijam-nos o caminho até vós, fica muito claro como Paulo insiste no seu desejo e determinação de ir pessoalmente a Tessalônica. E quando Paulo pede ao Pai e ao Filho que dirijam o caminho, reconhece que Deus é soberano sobre a nossa vida, sobre os nossos planos e nossos caminhos. Provérbios 16, 9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Jeremias disse: eu sei, ó Deus, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, mas o que caminha, dirigir os seus passos. Isaías 55, versículos 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15 diz: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Portanto, vale a pena sermos sempre lembrados dessas verdades acerca da soberania de Deus, tanto na obra da criação, quanto na obra da providência, como na obra da redenção. Versículo 12, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Paulo ora pelo crescimento do amor nos Tessalonicenses, que foi um dos motivos das boas notícias no versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. E também a abnegação do amor, que era uma das evidências da eleição deles, e motivo de Paulo ter dado graças a Deus, lá no capítulo 1, versículo 3, como consideramos. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos orar para que a graça e o amor cresça cada vez mais. Não é nenhum egoísmo, mas a vida cristã é vida de maturidade, sempre procurando crescer, como disse Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Deus é amor e infinito. Por isso, Paulo orou aos Efésios capítulo 3, versículos 17 a 19. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Devemos lembrar que a igreja de Tessalônica estava sendo perseguida não apenas pelos judeus, mas também pelos próprios patrícios, parentes, vizinhos, familiares. E quando Paulo diz, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, ele encoraja os tessalonicenses a fim de que demonstrassem amor não apenas pelos irmãos, mas por aqueles perseguidores. Ele já havia orientado os romanos no capítulo 12, versículo 14, nesse sentido. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai, e não amaldiçoeis. Então a igreja tinha que depender do Espírito e recorrer ao Senhor para poder manifestar o fruto do amor, especialmente aos seus perseguidores. Finalmente, aqui no versículo 13, nós temos o propósito da oração do apóstolo Paulo, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. O desejo de Paulo tem o objetivo que aqueles irmãos fossem confirmados em santidade, isentos de culpa, no sentido de retidão moral, uma conduta santa, uma vida piedosa, pois eles viviam em uma sociedade lasciva, iníqua, pervertida e imoral. Nós vimos no capítulo 2, versículo 16, que são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que esses sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio sobre eles definitivamente. Então o desejo de Paulo é que a igreja fosse, pela graça de Deus, sal da terra e luz do mundo, continuando aquele testemunho eficaz no tocante à palavra de Deus, que ecoou não apenas na Macedônia e Acaia, mas também em toda a parte. Quando Paulo diz na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos, ele tinha em mente também a parousia, o retorno do Senhor Jesus em glória. Então os irmãos tessalonicenses deveriam andar em novidade de vida, vigilantes em santidade, porque não sabiam a hora que o Senhor viria.
A pergunta é a quem Paulo se dirige quando diz na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. O que ele quer dizer com todos os seus santos? Há uma dificuldade de interpretação aqui, porque pode se referir aos anjos, pois muitas vezes no Velho Testamento, santos são referidos como anjos, como por exemplo lá no Salmo 89, versículos 5 a 7. Zacarias também disse, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. O contexto aqui de Zacarias claramente indica que os santos se referem aos anjos de Deus. O problema é que Paulo nunca utiliza a palavra santo para designar anjo. Quando Paulo se refere na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos, parece não ser os anjos que certamente virão, mas os que dormem, cujas almas estão com o Senhor e receberão um corpo. O certo é que podemos juntar as informações e unir os que dormem com os santos anjos de Deus. Eu quero concluir chamando a atenção dos ouvintes para algumas lições. A primeira diz respeito à doutrina da Trindade. Paulo já havia mencionado logo no início da sua carta, no capítulo 1, versículos 3 a 5, que nós podemos resumir lendo: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Observem aqui nos versículos 3 a 5 do capítulo 1, a doutrina clara da Trindade. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 a 14, que se Deus quiser nós vamos considerar também, diz, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui é nos dito, porque Deus vos escolheu desde o princípio, para a salvação pela santificação do Espírito, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E várias outras passagens aparece o único Deus vivo e verdadeiro, subsistindo em três pessoas, iguais em poder e glória. A doutrina da Trindade é essencial ao cristianismo. É inadmissível não crer nessa doutrina tão importante da Trindade, se dizendo cristão. A segunda lição é que, embora Satanás tente com suas astutas ciladas impedir o avanço do Evangelho, conforme nós vimos no capítulo 2, versículo 18, e aqui nesse capítulo mesmo, versículo 5, nós cremos que há um Deus soberano que dirige todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O diabo é poderoso, mas não precisamos temê-lo, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus é o Criador e Ele criatura. O Espírito Santo, o Todo-Poderoso que habita em nós, é maior do que Satanás e seus demônios, que apenas são instrumentos de Deus. Por enquanto, porque o lugar deles está reservado sob trevas em algemas eternas, como disse Judas. Portanto, Deus é soberano na nossa vida e as atuações malignas estão todas elas no controle divino. A terceira lição, apesar de Deus ser soberano, isso não diminui em nada a nossa responsabilidade de orar, de buscar, de obedecer, de clamar, confiando sempre na vontade de Deus. Se Deus quiser, faremos isso, se Deus quiser, faremos aquilo, se Deus quiser, iremos ali ou acolá. Então a doutrina da soberania de Deus, ela nunca entrou em choque com a responsabilidade humana. Deus é que opera em nós tanto querer quanto efetuar, mas nós devemos sim operar a nossa salvação com temor e tremor. Em quarto lugar, o amor é a grande virtude cristã. Ele não tem limite, pois Deus é amor e infinito, e devemos pedir, orar para que Ele cresça cada vez mais na nossa vida. Não apenas para amarmos os da família da fé, mas todos os que Deus colocar na sua soberana providência como nosso próximo, e que realmente precise da nossa ajuda naquilo que pela graça de Deus Ele nos deu condições de fazer. Evidentemente, não significa que vamos sair por aí dando esmolas nas ruas, encorajando as pessoas a não trabalhar, ou animar as crianças que fiquem na rua, fazendo o que não deve, e nós estaríamos prejudicando as pessoas ao invés de ajudá-las. Mas o amor é a grande virtude cristã. Ele não tem limite, porque Deus é amor e nós devemos procurar conhecer a altura, a profundidade, a largura e o comprimento desse amor.
E, finalmente, no que diz respeito ao propósito da esperança da glória de Deus na nossa vida, a nossa esperança é escatológica. Ela aponta para a doutrina do futuro. Paulo disse, se esperamos em Cristo só nessa vida aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Devemos considerar um privilégio sermos coparticipantes de Cristo nessa vida e nos novos céus e nova terra. Esta esperança da vinda de Cristo nos incentiva a ter uma vida piedosa, justa e reta. 1 João 3,2 diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E continua, a si mesmo se purifique todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Fomos unidos com Cristo, vivemos não mais nós, mas ele vive em nós, seremos libertos da nossa natureza corrompida quando chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E haveremos de reinar para sempre com ele pelos séculos dos séculos. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Esta é a oração desejo de Paulo pelos Tessalonicenses, expressando o seu fervoroso anseio de que sua oração fosse ouvida, segundo a vontade de Deus, e que enchesse a igreja de Tessalônica com uma medida transbordante de amor, com o objetivo de seus corações serem fortalecidos para o dia da vinda do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.